Matheus Bahia e Kaique, os últimos reforços? Pacotão de saídas após o Campeonato Gaúcho. Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui de manhã, trocar essa ideia com vocês. Começando os dias de férias do Baldaço, porque todo mundo tirou, vocês viram, eu também precisava tirar uns dias, ano passado foi no Carnaval e agora de novo no Carnaval. Mas voltamos na semifinal, segunda partida no Beira-Rio, estamos de volta. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de reforços do Inter, de saídas, de projeções da semifinal. Tem um jogo importante depois da manhã diante do Palmeiras, então tem muito assunto para a gente trocar uma ideia aqui no canal. E já te pedindo, quem puder se tornar membro, torne-se membro e ajuda com R$ 2,99. É bom, né? Vamos nessa! Quer ganhar a camisa nova do Inter? Eu vou sortear agora durante o Carnaval. Já tinha avisado que eu ia fazer esse sorteio. Bom, vamos lá. O Internacional vai anunciar nas próximas horas 2 reforços. Detalhe, não sei se nas próximas horas, porque assim o Inter tem acostumado a anunciar reforços em dia de jogo. Porque a gente não sabe, mas tem sido uma comum do Inter este ano. Então, talvez possa anunciar até quinta-feira todos os 2 reforços. Tanto o Kaique quanto o Matheus Bahia. Jogadores que vêm do Bahia por empréstimo com o Inter, com passe fixado. O Matheus Bahia é um jogador que estava há 2 anos no Ceará. O Ceará não exerceu o direito de compra, voltou para o Bahia. O Bahia não tem interesse e libera ele para o Internacional. Não tem interesse em ficar. Assim como o Kaique, que não teve uma boa passagem no Bahia. O jogador já passou pelo Manchester City. É um jogador jovem que vem para o Inter por empréstimo com opção de compra. São esses 2 reforços que chegam de imediato. Mas não para por aí. O Inter não para suas contratações por aí. O Internacional ainda vai em busca, a informação que a gente conseguiu colher, de mais um zagueiro para fechar o elenco. Era o que a gente tinha dito ontem, que um zagueiro viria para fechar o elenco colorado nessa temporada. Até porque precisa, né? O Inter tem hoje o Mercado, o Victor Gabriel e o Félix Torres. Tem o Juninho, tem o Cleiton Sampaio, que aí eu abro uma aspas para a sequência, devo falar dele. Mas são esses jogadores que o Inter tem em síntese, né? Tem um menino na base, mas não está sendo utilizado, nem nos jogos que não está os titulares, ele não está sendo utilizado. Então, neste momento também não vai ser. O Matheus Bahia chega nessa disputa de vaga com o Bernabé na lateral esquerda do Inter. Tendência é que o Bernabé se mantenha como titular e Matheus Bahia como opção, até porque Alisson e Pablo não entregaram o que poderiam entregar até este momento, não trouxeram à comissão técnica do Inter a confiança necessária para se manterem disputando a posição. Estão no elenco, estão no grupo, mas não fazem parte, pelo jeito, dos planos neste momento para ser utilizado pelo treinador. O Kaique chega como opção de extrema, que o Inter pode estar perdendo o Vitinho, já te trouxe o imbróglio do Vitinho. O Vitinho tem contrato até o meio do ano com o Dinamo Kiev. E aí, parceiro, ele não assinou o pré-contrato. Ele não assinou o pré-contrato ainda com o Inter. Ele tem proposta do Santos, tinha proposta do Santos, esse pode ser o seu destino. Então, essa é uma questão que pode o Inter perder esse jogador e já aproveita nisso e se reforça com o Kaique. Ainda tem a questão do Bruno Rodrigues. Cara, o Bruno Rodrigues tem negociações, tem coisas, mas não definições plenas, tá? Faltava alguns detalhes, o Palmeiras aceitou liberar ele para o Inter, mas o Bruno Rodrigues ganha 700 a 800 mil reais lá no Palmeiras, um salário considerado alto para o Inter. O Inter gostaria de pagar uma parte desse salário e o Palmeiras outra, e aí que está um imbróglio. Não se resolve nessa situação porque existe essa coisa presa nos valores de quem paga isso, quem paga aquilo. Bom, vamos nessa. Seguindo, então de reforços são isso. É isso que a gente pode trazer para vocês. Aí eu quero te passar um pouco pelo Brasileiro, chegar no Gauchão para chegar nas dispensas do Internacional. O Brasileiro, o Inter recebe o Palmeiras na quinta-feira no Beira-Rio, tá? Jogo importante do Internacional, é um jogo que o Inter vai em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, já mostrou desempenho em jogos. O Inter não ganhou do Atlético Paranaense por detalhe, vamos ser honestos. O Inter jogou muito contra o Atlético Paranaense. O Inter não ganhou do Flamengo por detalhe. O Inter jogou bem contra o Flamengo. E agora está na hora de ganhar. E o adversário da vez para conseguir essa vitória é o Palmeiras. Bom, o Inter deve ter um time muito parecido... Vamos lá, parecido não. Deve ser o mesmo time que enfrentou o Flamengo, que enfrentou o Grêmio,
com Rocher, Bruno Gomes, Victor Gabriel, Mercado e Bernabei, Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick, Vitinho, Borré e Carboneiro. Borré vive uma grande fase no Inter e tomara que continue assim, a gente espera que ele continue fazendo o seu papel. Bom, acaba o jogo contra o Palmeiras, o Inter já pensa no jogo diante do Ipiranga de Erechim, a primeira partida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Essa partida é uma partida importante porque, cara, tu chegou, tu tem que ir pra final. Tu não pode cair na semifinal e não disputar uma final. Então o Inter deve ter um misto quente lá, poupando alguns jogadores. Mas tem um outro detalhe, não tem jogo na próxima semana, em função do Carnaval. Talvez esse misto possa ser mais quente que a gente imagina no final de semana. Dito isso, o Inter prepara para o final do Gauchão algumas dispensas, alguns jogadores. O Inter tem jogadores que são negociáveis, tá? Primeiro, 2 jogadores são negociáveis, é o Gustavo Prado e o Victor Gabriel, que não chegou proposta. Se chegasse, o Inter venderia, dentro de uma condição que o Inter acha justo o valor. O Victor Gabriel, vocês lembram que teve uma negociação encaminhada com o Cruzeiro e foi na casa de 10 milhões, o Inter pediu e não rolou. Mas chega uma proposta que agrade o Inter e o Inter vende, assim como venderia o Gustavo Prado com uma proposta boa. Não é o objetivo do Inter vendê-los neste momento. Tá? O Inter tem três objetivos para se desfazer de jogadores nessa primeira leva de saídas, que é o Cleiton Sampaio, que tem contrato com o Inter até dezembro de 2028. Esse contrato é um absurdo, quem fez, meu Deus do céu. Alan Benítez, que tem contrato até o final de 2026, assim como o Richard, que tem contrato até o final de 2026. Esses jogadores, o Inter não tem a intenção de que permaneçam durante o decorrer de 2026 no Colorado, e a gente agradece muito por isso. Dito isso, então são jogadores que o Inter está procurando alguma negociação para se desfazer e deixar eles seguir a carreira deles em outro clube. É isso por hoje. Por hoje de manhã, talvez à tarde eu apareça por aqui, porque eu estou sempre por aqui com vocês. Grande abraço, deixa o like, te inscreve no canal, até mais!